eu queria trazer essa matéria também, que eu não trouxe em destaque para você, e que é super importante, que é o comando do Programa Nacional de Vacinação, o PNI, que a gente ouviu tanto falar durante essa pandemia, né? O PNI, o Programa Nacional de Imunização. Olha só, 4 meses sem chefia. Pode isso? Vamos perguntar para ele, né? Doutor Gonzalo Vecina, vem aí. Pode isso? Ó, ele tá aqui, ó. Eu já ia virar falar contigo na telona. Bom dia, doutor Vecina. Tá Os nossos desligado. assistentes. Ah, está desligado? Ah, não, não, não. Agora tá Não, está ligado, agora ligado, tá está ligado, ligado, agora está tá ligado. ligado. Bom dia, Fabíola. Bom dia aos nossos assistentes aí da UOL. É um prazer estar com vocês, ainda mais sendo uma sexta-feira de uma semana curta. Semana curtinha, né? A gente chega na sexta cheio de energia ainda, né? Tá ótimo isso aqui. Vai dar para aproveitar bem o final de semana, né, doutor Vecina? Pode escrever, pode escrever. Queria entender, a gente está falando aqui, ó, 4 meses sem comando PNI. Pode, doutor Vecina, 4 meses? Qual é o impacto disso? A gente pode dizer que essa falta de comando já tem prejudicado a vacinação no Brasil? Veja bem, acima do chefe do PNI fica o secretário de Vigilância em Saúde. Acima do secretário de Vigilância em Saúde fica o ministro da Saúde. O problema não é a falta do chefe da vacinação, é que o secretário de Vigilância em Saúde é desqualificado. E o ministro também é desqualificado. Então, nós não temos falta de comando no PNI, nós temos falta de cadeia de comando. Né? Não tem comando no Ministério da Saúde, e em não tendo comando no Ministério da Saúde, não existem ações efetivas para melhorar a cobertura vacinal. Quer dizer, a falta de uma pessoa não pode fazer com que uma organização tão importante quanto o Ministério da Saúde de um país pare. Só que o Ministério da Saúde no Brasil está parado porque nós não temos cadeia de comando. Todo mundo é inadequado, é fraco, é leniente com as questões da saúde pública no Brasil. Esse é o problema do Brasil. É todo mundo que está lá. Agora, por exemplo, a gente até na reportagem aqui, a gente ouviu também alguns especialistas do doutor Vecina, e eles falam, por exemplo, que algumas vacinas tiveram muita queda na aplicação, mas isso vem de um processo e também vem da pandemia, né? Não, não dá para... Isso, isso, isso começou em 2016. Desde 2016, quando nós começamos a paralisar investimentos em saúde, nós começamos a diminuir o investimento em comunicação. O grande problema hoje da vacina não é falta de vacina, existe vacina, só que não existe convocação para vacinar. Sem convocação para vacinar, as pessoas não levam suas crianças a vacinar ou não vão se vacinar, no caso de vacinas de adultos, como é o caso que nós vimos agora da gripe, onde mais da metade das pessoas não foram buscar vacinação. A gripe mata menos do que a Covid, mas a gripe mata também. E não se vacinar contra a gripe e caminhar e se misturar, leva a casos de gripe. A gripe foi um pouco menos impactante nos últimos 2 anos, porque nós, de alguma maneira, apesar do governo, nos resguardamos um pouco, e o uso da máscara, uma doença respiratória, nosso alvo era a Covid, mas atingiu também as doenças respiratórias tradicionais, como o caso da gripe. Então, reduziu o número desses casos. Agora, com essa retomada, com essa liberação que nós estamos vivendo, nós vamos voltar a ter casos de gripe, só que não estamos protegidos. E, da mesma forma, vamos voltar a ter circulação mais forte de outros agentes infecciosos com as crianças retomando as aulas. Nesses 2 anos sem aula, as crianças diminuíram muito a sua frequência em pronto-socorro, doenças infecciosas naturais deixaram de ocorrer porque as crianças pararam de trocar material biológico e de se infectar nas escolas. Agora vai voltar ao normal, com um problema:
sem uma cobertura vacinal contra, por exemplo, meningite, contra paralisia infantil, contra um monte de doenças, mais de 40 doenças que nós temos que são imunopreveníveis. Então, nós estamos perto de um pequeno desastre, talvez grande desastre, se houver a reintrodução, por exemplo, do vírus da paralisia infantil. Aí será um desastre para fazer inveja à Covid-19.